que está dentro de casa, que sabe que é onde a goteira pinga, que já teve exemplo de bondade, é que pode encher o peito e dizer: verdadeiramente o Senhor é bom. Aleluia. E se alguém duvida que Ele é bom, louvado seja Deus, é porque nunca se entregou em suas mãos e deixou Ele guiar a sua vida. Porque todos que deixam Deus guiar a sua vida, verdadeiramente declara que Ele é bom. Irmãos, quando nós falamos da Bíblia, nós falamos com o intuito de falar de Jesus. Todo o texto que a gente lê de Gênesis a Apocalipse, o intuito é falar da justiça de Deus na vida de Jesus. E há momentos que, para a gente falar da vida de Jesus, a gente usa um texto de um dos 4 evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João. E aí começa a contar a história que Jesus vivenciou aqui na terra, os milagres, os exemplos de fidelidade, os exemplos de obediência a Deus. A gente fala de Jesus usando o texto que narra a sua vida pessoal, não é assim? Mas existem momentos que a gente, para falar da justiça de Deus, a gente não pega um texto específico que fala de Jesus, mas a gente pega um texto que fala de pessoas que viveram uma vida tão piedosas, tão santas, que expressaram nelas a justiça de Jesus. E nós nessa noite vamos falar de Jesus, tomando por base a vida de Davi. Perceba como existiram pessoas a tal ponto que as suas vidas pareceram tanto com a vida de Jesus, que nós podemos falar de Jesus usando a vida de Daniel, nós podemos falar da vida de Jesus, da justiça de Deus usando a vida de José, porque em tudo esses homens se pareciam com Cristo. E aqui nós lemos a vida de Davi. E quando nós lemos a vida de Davi, é impossível nós não lembrarmos de gigante, nós não lembrarmos da luta, da peleja que Davi passou, praticamente que no início do seu ministério. Se assim eu posso dizer que ele já tinha um ministério, já tinha, porque o Espírito Santo já vinha sobre a vida dele. Ele era um neófito na fé, um novo convertido, louvado seja Deus. E Deus já o fez enfrentar feras, gigante, e todos nós enfrentamos no decorrer da nossa vida gigante. Mas Davi, ele tinha uma fé, e é isso que garante a caminhada do homem, a fé que o homem tem naquele que o chamou para a guerra. Aleluia. Deus. E Davi tinha certeza. É por isso que quando ele enfrentava o gigante, ele não olhava para o problema, ele olhava para o Deus que chamou. E você olhando para a história de Davi, você olha a partir de Samuel capítulo 16, uma nação de guerreiro acovardado, mas guerreiro que representava Saul. Mas Davi estava dizendo: eu represento o Senhor. E Davi disse: o Senhor me deu vitória sobre os ursos e sobre o leão. E Davi já estava ali colocando em prática a sua fé. Davi já estava ali expressando a fé que estava no seu coração, e antes de ele lutar, ele disse: o Senhor me dará vitória sobre esses filisteus. Aleluia, Deus vivo. Grande é o Senhor. Porque enquanto existia um exército de Israel bem preparado, que Deus não está olhando para quem está preparado, Deus está olhando para quem quer ser preparado. Deus está olhando para quem não tem armas, para quem não tem escudo, mas tem uma fé exercitada nele, e dizer: eu vou, eu meto a mão porque eu sei que o Senhor é comigo, para que ele possa honrar a tua fé, para que ele possa honrar o teu sacrifício. A Bíblia diz que 40 dias Golias estava afrontando o exército de Israel, parecendo até que não existia Deus sobre Israel. E quantas vezes existem afrontas que vêm sobre as nossas vidas para nos oprimir, como se não houvesse um Deus sobre as nossas vidas. Mas sabe o que faz a diferença? Existia um exército que estava aceitando. E o próprio Golias abriu a boca e diz: voz representa Saul,
Um exército aceitando, sabe por quê? Não tinha tomado consciência de que eles eram o povo de Deus, e eles estavam lá na guerra, um esperando pelo outro, um olhando para o outro e dizendo: está vendo aquele gigante? Mas todo mundo já sabia. Desceu para afrontar os exércitos de Israel. Não seja um que fica de fora, olhando o problema, olhando as coisas acontecer. Seja um dos que entendem que a solução parte de você, porque você tem o Espírito Santo. Não espere o café ser feito. Estou dando exemplo do café. Não espere o ambiente estar pronto. Faça acontecer com o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. E todos que olhavam para Davi, queria colocar em Davi aquilo que estava neles: o medo, a incerteza, a covardia. Mas Davi sabia que ele era jovem, mas era um jovem que amava a presença. Era um jovem que buscava a presença. E para Deus não tem idade. Na Bíblia você vê Deus se revelar a jovem, mas jovem que quer. Porque a Bíblia diz que o Espírito que Deus nos deu não foi de medo, não foi espírito de covardia, mas de poder e moderação. E se você toma posse disso, nada irá impedir Deus de operar através da sua vida. Aleluia. Estavam lá todos aceitando aquela afronta do diabo, porque os inimigos de Israel representavam a tipologia do diabo, todo o tempo querendo destruir Israel, todo o tempo querendo eliminar Israel. E a Bíblia diz que 40 dias os filisteus afrontando Israel, e Golias se sentindo poderoso, fazendo com que os deuses dele se sobressaíssem, dizendo: dá-me um homem para lutar contra mim. Mas ele não sabia que ali tinha um ao qual o Espírito Santo já havia ungido e queria guerrear as causas do Senhor. Era Davi. Aleluia, Deus. Qual é a causa que nós estamos guerreando? Sabe por que nós estamos fracos muitas das vezes? Estamos como o exército de Saul, representando o homem, lutando por coisas humanas. Mas quando a gente se deixa ser usado pelo Senhor, quando a gente se coloca na posição que o Senhor quer, a gente não vê barreiras, a gente não vê medo, a gente vê o problema como nada e diz: quem é este incircunciso? Ou seja, quem é esse que não tem promessa? Porque a circuncisão fala de promessa. Grande Deus. Você tem a promessa. E Davi dizendo: eu tenho a promessa. E já viu quem tem promessa ficar escravizado pelo diabo aonde? Verdade. Quem é esse circunciso e filisteu? Não é para afrontar Saul, não. Davi entendeu que ele não estava ali para livrar Saul, ele estava querendo tirar aquela imagem do povo de Deus. Ele estava representando o povo de Deus. Você representa o povo de Deus? As pessoas olham para você e veem que de você parte soluções certas. E Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E você vai ver guerreiros desde a sua nascença, acovardado. E Davi chega para Saul como alguém que sabia que o Espírito Santo era com ele, e disse: olha, não aperte o coração de ninguém aí por causa desse homem, o teu servo vai à peleja. Iniciativa, esforço. Para um jovem que nunca teve um contato corpo a corpo com nenhum guerreiro, com nenhum homem, está diante de um gigante. Veja como a luta de Davi logo de cara. Mas a luta de Davi representa a luta daqueles que querem. E o que Deus fala para você é que se você quiser, você vence. Aleluia. Porque você não está só. Ele disse: essa peleja não tereis que pelejar. Davi disse: tu vens contra mim com espada e com lança, armas da carne, mas eu vou contra ti com armas espirituais, e a minha arma é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E todos que entendem que o nome do Senhor é torre forte, vence a guerra. Todos que entendem que o nome do Senhor é um seguro, um refúgio forte, vence a peleja. Aleluia. E não é algo a ser ensinado, não, é algo a ser crido. Aleluia. Crie, por isso falei. E se você crê que o nome de Jesus pode todas as coisas, e no nome dele é que o crente vence, você vai com confiança. Ninguém pregou para Davi, não, irmãos. Ninguém deu um estudo da lei. Davi, eu vou te dar um estudo da lei aqui rápido, para ver se o seu coração se enche de fé. Ele sabia o Deus cuja presença ele estava. Aleluia. Elias disse: pelo Deus cuja presença eu estou. Aconteceu porque ele estava de verdade. Aleluia, Deus. Aconteceu porque ele servia
Grande. E a guerra entre Israel e os filisteus representa a guerra da carne contra o espírito, mas o espírito venceu na vida de Davi. Porque veja qual foi a proposta de Golias: dá-me um entre o povo de Israel para pelejar contra mim. Se nós ganharmos, vocês ficam escravos de nós. Se vocês ganhar, a gente fica escravo de vocês. Quando você lê a Bíblia diz: daquele que vos deixar ser vencido se tornará escravo, falando ou do pecado para a corrupção ou do espírito para a vida. Daquele que vos deixar ser vencido. E como o povo os filisteus simbolizava a oposição ao povo de Deus, Golias simbolizava o pecado queria prender Israel. Porque não era promessa de Deus para os filisteus vencer Israel. Muito pelo contrário, a promessa de Deus desde lá em Noé, quando Noé liberou uma bênção sobre Sem, Noé disse: bendito seja Sem, seja servo, bendito seja Sem. E ele disse: maldito seja Cã. E ele disse: Cã, seja servo dos servos de Sem. Quando você estuda a história de Israel, você vê que quase todos, os inimigos de Israel veio da descendência de Cã, que foi amaldiçoado por Noé. Então Noé libera uma maldição e diz que os filhos de Cã sejam servos dos filhos de Sem. E quando você estuda a história da genealogia de Israel, você vê que Israel veio da descendência de Sem. Então era para Israel estar dominando sobre os filisteus, sobre os amorreus, sobre os cananeus que veio de Cã. Mas o pecado levou Israel. Sabe por quê? O pecado traz insegurança. O povo de Israel estava tudo em pecado. E quando a gente faz um paralelo entre a vida de Saul e a vida de Davi, a gente vê que há na vida de Saul e na vida de Davi dois tipos de igreja. Saul representando a igreja preguiçosa que vai ficar na terra, a igreja que não entende o seu chamado e abre mão do propósito. E Davi que agarra com todo o coração aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? A mesma graça que Deus derramou na vida de Davi, derramou na vida de Saul. Mas tem uns que reconhecem. Aleluia. Tem uns que não estão de barganha com Deus. Tem uns que sabem adorar em espírito e verdade. Sabe por quê? Passou pelo processo, foi esmagado, foi moído, não entrou na obra de Deus de paraquedas. Louvado seja Deus. Aleluia. O mesmo poder que Deus deu a Saul, Deus deu a Davi. E a prova disso é que quando Deus chamou Saul, Deus começou a dar vitórias a Saul. E Saul, a princípio, foi um homem que estava pedindo orientação a Deus. Ele ia para a guerra e buscava conselhos. Ele ia para a guerra e Deus fazia ele ir e voltar com vitória. Sabe por quê? Estava buscando o conselho de Deus. Os inimigos não estavam prevalecendo contra Saul, mas chegou um tempo que seu coração se ensoberbeceu. E eu acredito que ele estava usando a autoridade de rei, dizendo: eu já alcancei, eu já posso, eu já atingi. Aí Deus começou a repreender Saul. E Saul, como alguém que não queria nada, parou de ouvir a voz de Deus. Deus usou Samuel para repreender a primeira vez. Deus usou Samuel para repreender duas, para repreender três. Chegou um momento que Deus disse: Samuel, por que tu vai até Saul, ora por ele, sendo que eu já rejeitei? Porque quando Deus acolhe, ninguém rejeita, mas quando Deus rejeita também ninguém acolhe. É por isso que nós, como igreja, está representada em Davi, precisamos andar nas obras de justiça que Davi andou. Aleluia. Sabe o que acontece? Saul é uma tipologia da igreja que gosta de dar desculpas a Deus, da igreja descompromissada. Saul é uma tipologia, sabe por quê? Saul é uma tipologia, ele pensou que poderia comprar Deus, como muitos hoje nessa geração. É só a partir de mim, se não for a partir de mim as coisas não acontecem. Deus diz: acontece sim, porque se não quer, Deus levanta outro. Sabe o que foi que aconteceu? Deus disse: vem cá, Samuel, e vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. E Deus vê o sacrifício daqueles pequeninos que não está no auge, que não sabe nem falar direito, mas tem um coração sincero. Vou fazer com que a obra de Deus aconteça. Aí vem Elias querendo
Deus, mataram todos os profetas. Eu não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida, eu não quero mais exercer o chamado. Pensando que Deus ia dizer: Elias, eu dependo de você. Deus não depende de ninguém. Deus não depende de homens. Deus não depende do irmão Paulo. O irmão Paulo é um instrumento que, se quiser ser usado, Deus usa. Mas Deus precisa, mas não depende. E há uma grande diferença. Há uma diferença entre você precisar de uma cadeira e você depender dela. Porque depender dá a entender que você não faz o que você iria fazer sem ela. Quando o homem quer, Deus usa, mas quando o homem não quer, Deus faz como fez com Elias. É o que Deus está falando com você nessa noite. Queira, porque se você não quiser, vai ter outro. Aí Elias disse: levanta outro em meu lugar. Deus fez assim: ó, tu não quer morrer, eu vou chamar Jezabel. Jezabel, pega Elias aí. Ele ficou, ele não queria morrer não, ele queria barganha com Deus. Ele queria uma vida de profeta tranquila, sem passar por lutas. Tá luta demais. Tá difícil demais. Mas o que caracteriza o profeta são as aflições que ele passa e prova que Deus é com ele. Deus disse: Jezabel, pega. Elias correu. Deus disse: agora, ó, vai aí em tal lugar, unge primeiro um que não é profeta, porque eu que capacito. Deus não levantou outro profeta no lugar de Elias, não. Chamou Eliseu, que nem o chamado profético ainda tinha. Deus falou: vou chamar um inexperiente, um neófito, um que não tem experiência nenhuma com obra, com milagre, mas eu vou usar ele assim como eu usei você. Grande Deus. Para provar que eu que chamo a existência as coisas que não existem. Para provar que eu que dou dom espiritual, que é eu que capacito. Vai lá e unge Eliseu. Quando você vê a história de Eliseu, um homem tão prendado quanto Elias. E nós não podemos, irmão, chantagear Deus. Eu sei que onde a gente bota a mão, às vezes acontece cura. Eu sei que às vezes onde a gente bota a mão, às vezes acontece libertação. E nós precisamos nos sentir importante na obra, mas não sentir como se Deus estivesse na nossa dependência. É nós que temos a dependência de Deus. E quando nós nos santificamos, e quando nós nos colocamos na posição, Deus ele se revela a nós com poder, como foi na vida de Davi. Aleluia. E Davi estava lá no deserto, ninguém estava vendo, mas ele estava se preparando. Davi não sabia, Davi não via que ele ia enfrentar Golias, mas ele estava se preparando. Ele estava negando a si mesmo os prazeres da juventude, porque estamos falando de um jovem. E aonde estavam os irmãos de Davi? Tudo em casa. Tudo em casa. Aí quando Samuel vai lá, o pai de Davi, como um pai irresponsável, eu consigo ver nele ali aquele exemplo de irresponsabilidade. Porque quando Deus diz a Samuel, a gente vê ali, irmãos, muitas coisas para exaltar a glória de Deus. A primeira foi a falta de visão do profeta. Deus disse a ele: ó, tu vai à casa de Jessé e espera que eu vou te dizer quem tu vai ungir. Quando chega lá, os olhos do homem se agradam naquele que vê o tempo todo na congregação falando em língua, naquele que vê o tempo todo pulando, e Deus olhando aquele que fica caladinho e dizendo: eu tenho um mistério com aquele ali, ó. Eu tenho um mistério com aquele ali, ó. Não tem muito vibrato na voz, não arranca a multidão, mas consegue tirar algo do meu coração, porque as suas obras são aprovadas diante de mim. Era Davi. Tudo que fazia era com sinceridade de coração. Aí a Bíblia diz que passa os 7, quando passa os 7, Jessé esquece que tem mais um filho. Você já viu como até às vezes, pela própria família, a gente é esquecido quando a gente tem um plano de Deus? Quando Deus tem um mistério na nossa vida, mas só que Deus não se esquece. Verdade. A Bíblia diz que Jessé passou os 7 filhos diante de Samuel, e o próprio Samuel que perguntou: acabou os teus filhos? Por que ele não falou? Tem mais um aí, antes de Samuel perguntar? Samuel disse: acabou os teus filhos? Ele disse: tem mais um aí, está cuidando de ovelhas. Grande Deus. Sabe o que eu entendo ali? Colocando palavras na boca de Jessé, colocando, sem fugir da hermenêutica bíblica, sem fugir do sentido. É como se Jessé tivesse dito: tem um aí, mas eu não estou preparando ele para ser homem de Deus, não. Eu só estou preparando ele para ser alguém de bem na sociedade, para ter um bom cargo, para ser um banqueiro, para ser um engenheiro. Ele esqueceu de Davi, porque ele não estava preparando o filho para ser alguém usado por Deus, mas Deus estava preparando Davi. E a tua preparação não vem de homem, a tua preparação vem do Senhor que fez o céu e a terra. E tudo que você está passando é Deus te moldando, para que de você saia um perfeito louvor, porque é da boca dos pequeninos que sai, e você é um pequenino do Senhor. Aleluia. E
Deus está amassando e você não está entendendo. Grande Deus. E nós queremos que seja do nosso jeito, queremos os aplausos logo na primeira instância. Primeiro tem que vir as dúvidas, primeiro tem que vir os questionamentos: será que é ele mesmo? Será que é ela? Ela nada, como fizeram com Davi. O irmão de Davi, quando Davi se prontifica, ele abre e diz: aonde tu deixou aquelas ovelhinhas? Davi deixou guardado com guarda, porque Davi era competente. A Bíblia diz que Davi era prudente. Todo que tem o chamado de Deus é prudente nos mínimos detalhes. As pessoas olham para ele buscando uma acusação, mas só que ele tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito se apossou de Davi. E todas essas virtudes que a gente está falando, que existia na vida de Davi, são virtudes do Espírito, porque a Bíblia diz que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não pode haver sombra de dúvida nem de variação. Aonde deixaste aquelas ovelhinhas? As pessoas estão pensando assim, que a gente faz descaso muitas das vezes para a obra de Deus e está guardada. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece? Quando Davi diz a Saul: o teu servo vai e vai pelejar contra esse gigante, Davi olha e diz: tu não pode, porque tu é menino. Ele se via incapaz, ele se via sem fé e queria transmitir aquele sentimento para o outro, mas Davi conhecia Deus. Aleluia. E Davi não era nutrido pelaquilo que ele ouvia, mas pelaquilo que ele sentia, porque ouvia nos ouvidos, o homem fala o que quiser, mas sentia no coração. E Davi sabia a presença de quem ele andava, a presença do Senhor. E ele conta as experiências que ele passou, e ele diz: o Senhor me entregou os leões e os ursos, e te entregarei esse filisteu circunciso. Aleluia, Deus vivo. Aí sabe o que acontece? O homem sempre quer ter uma glória nas vitórias que Deus dá para todo o que crê. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Saul veste as armas dele em Davi. Ou seja, eu acho que ele passou a entender e a acreditar que Davi ia ter vitória, mas só que a vitória de Davi não veio de armas, veio de fé. E ele queria uma glóriazinha para dizer assim: Davi, tu lutou também porque é o tamanho do meu escudo, tu ganhou também porque é o tamanho da minha arma, olha o tamanho da minha espada. Davi, quando vestiu, Davi disse: eu nunca usei isso não, eu vou confundir a terra. E Deus dizendo: meu filho, eu te chamei para que através de ti as pessoas vejam que o que não são eu posso fazer. Porque se tu usar isso aí, meu filho, as pessoas vão pensar que a vitória vem das armas do homem, mas vem das minhas mãos. Aleluia. E quando Davi entra no arraial, a Bíblia diz que o seu próprio duelista duvidou dele. Sabe por quê? Golias pensou que quem iria afrontá-lo era um guerreiro, um homem experiente. Não. É um homem que tem a aprovação de Deus. Aleluia. Um homem que tem a aprovação de Deus, ele vai para a guerra e volta com certeza de vitória. E são guerras espirituais. Sabe por quê? Ele tem o Senhor como seu escudo. O salmista Davi disse: tu vens contra mim com espada e com lança, coisas que o homem faz, eu vou contra ti, contra aquilo que Deus dá. No nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, ele era um homem, irmãos, que ele tinha muitas experiências com a fé. Davi era um homem que tinha muitas experiências com livramentos. E você vai ver a caminhada de Davi, e você vai ver que Davi fazia entradas e saídas militares, voltava com êxito, seu filho se levantou contra ele, o próprio Saul se levantou contra ele, e não há explicação humana para nós explicarmos aqui os livramentos que Davi teve, senão as mãos poderosas de Deus trabalhando em seu favor. Aleluia, Deus vivo. E a Bíblia diz que Deus faz com que Davi passasse por um processo, a ponto que chegou um tempo que Deus fez que se agregasse a Davi o pior povo daquela época, os rejeitados, os maltratados. No mundo de hoje, no tempo de hoje, os mendigos se ajuntassem a Davi, e Davi começou a pastorear ele. Era um homem que valorizava cada detalhe. Ele poderia dizer: já fui ungido a rei, eu quero estar lá em cima. Mas existem degraus, existem etapas que o crente passa até que se alcance a plenitude do Espírito. Quem aqui não almeja ser cheio do Espírito Santo? Quem aqui almeja ser cheio do Espírito Santo? Mas isso não é da noite para o dia, nós sabemos. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com cântico. Você vai perseverando e você vai agradando, vai atingindo o coração de Deus, a ponto que a Bíblia diz que tudo que Davi fazia, agora eu tiro
pessoas nele, todo mundo via que Deus era com Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, porque quando ele sai ele não avisa, saiu e a solução que teve para Saul foi ser atribulado. A Bíblia diz que os servos de Saul disseram: o Espírito de Deus saiu de você, agora o Espírito atormentador da parte do próprio Deus te atormenta. Vamos trazer alguém que saiba tocar harpa. Mas não foi a harpa, não, foi a unção de Deus na vida de Davi. Porque naquela época tinha muitos que sabiam tocar harpa, e se colocassem milhares dele, nada acontecia, ia ser mais um problema. Mas o homem que é cheio do Espírito Santo, ele é um solucionador de problemas. O homem que tem o Espírito Santo, ele entra e sai, e Deus usa ele nos momentos que Deus quer, para a glória do seu nome. Aleluia, Deus. É por isso que eu digo: não temas, porque se o Espírito de Deus está conosco, está com a igreja, nós temos o alvará. E a Bíblia diz que os servos de Saul olharam para Saul e disseram: eu conheço um dos filhos de Jessé. Não apontou para Eliabe, não apontou para Samar, não apontou para Aminadab, todo mundo estava em casa, na preguiça. Apontou para aquele irmãozinho que ninguém estava vendo, mas que o Espírito Santo já tinha ungido. Porque o homem que tem o Espírito Santo, ele passa a ser referência. Não tem a irmã Selma ali, não tem o irmão Orlando, tem o irmão Cícero. O homem que tem o Espírito Santo, ele não quer louvor, mas o Espírito Santo também honra o homem e faz as pessoas ver que ele é um homem diferente. E o servo de Saul no final dá uma declaração que mexe comigo. O servo de Saul fala: conheço o filho de Jessé, ele é sisudo, ele é de boa aparência e Deus é com ele. Mas Davi nunca tinha entrado numa guerra, como é que ele sabia que Deus era com Davi? Se quando Davi estava lá no pasto, no campo, matando os leões e os ursos, ninguém estava vendo. Você pensa que a presença de Deus, que a justiça de Deus na sua vida não é vista até pelos que não querem enxergar isso? Até pelos que não querem enxergar, irmão céu. Ele não reconhece, mas no fundo ele sabe, Deus é com ele. Aleluia. No fundo ele sabe, e Deus é com ela. Sabe por quê? Os que Deus são com ele tem diferença, é diferente, tem brilho, fala diferente, anda diferente. Eu vejo que esse homem é homem de Deus. Ó, marido meu, vamos fazer um quarto para esse homem de Deus. Conheço um homem que me disse tudo que ele fez. Será que não é ele o Cristo? E a mulher disse: como sendo tu judeu? Jesus não falou que era judeu? Louvado seja Deus. E nas mínimas coisas, quem é aprovado por Deus, quem tem o Espírito Santo habitando nele, ele consegue se diferenciar. E não é para ser melhor do que ninguém. Eu vou fazer algo, eu vou lavar a cadeira para todo mundo ver que eu lavei e saiu melhor do que seu Cícero. Não, ele faz com o coração puro, com singeleza. Ele faz com o intuito de agradar a Deus, dizendo: Deus, eu estou dando o meu melhor. Porque a Bíblia diz: tudo que fizer, faça de todo o coração. E ele fazia para dar o seu melhor. E Deus disse: ó, eu vou carimbar embaixo, vou honrar que eu sou com ele. E vou fazer todos ver que ele é diferente, que a minha mão vai com ele. Era Davi. E a Bíblia diz que Saul amou Davi e pediu a Jessé para que Davi morasse com ele. E Deus começou a dar vitória ao povo de Israel por amor a Davi. Sabe por quê? Um homem que tem o Espírito Santo de Deus, aonde ele chega, o lugar é abençoado. Aonde ele chega, o cenário tem que mudar. Lembra de José? Aonde José botava a mão, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor a José. Aleluia, Deus livre. São homens, irmãos, que não tinham tempo para contenda. São homens que quando entravam na congregação, estava com espírito, alma e corpo ligado ao Senhor. Não tinha tempo para ouvir as queixas daquele que falava mal deles. Aleluia. O homem da fé é assim, irmãos. Ele sabe que existem muitas pessoas que falam mal dele, mas o ouvido dele não está aberto para essas críticas. Ele não ouve, sabe por quê? Existe uma voz maior, é a voz que Samuel ouviu. Aleluia, Deus vivo. E Deus chama Samuel. E Deus está chamando você, irmã Selma, Orlando, Cícero. É para que a gente desperte um compromisso com Ele e veja que estamos vivendo um cenário de silêncio de Deus, aonde as pessoas querem ouvir uma voz de Deus favorável, e nós somos a boca de Deus na terra. Aleluia. Porque a Bíblia diz que no tempo do profeta Samuel as visões eram raras, mas o silêncio de Deus
A partir de Samuel, Deus voltou a falar com Israel. A partir de Samuel, Israel começou a ter direção. E Samuel era mais um dos que não ficava somente na ponta, mas entendia que as coisas tinham que acontecer a partir dele. Sai daqui nessa noite entendendo que o cenário está triste, as coisas estão difíceis, mas que vai mudar a partir de você. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Ele não veio para obter nada de ninguém. Grande Deus. Aleluia. E aonde Deus mandava o profeta, não era para sugar, era para dar, era para fazer as coisas acontecer através do profeta. E Deus disse: vai lá, que tem uma viúva lá, e ela está com pouca coisa em casa, quem sabe o coração dela está aflito, tu vai fazer acontecer lá na casa dela. E a Bíblia diz que Deus prova primeiro aquela viúva e pergunta o profeta à viúva: o que tens? E ela diz: um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E o profeta diz assim, ó, e ela diz: é para comer eu e meu filho, depois a gente morrer. E Deus disse: não vai ter morte, faz para mim primeiro. Aleluia. E aquela mulher confia na palavra do profeta que estava representando Deus. E o profeta vai ali e libera uma bênção sobre aquela casa e sobre aquela família, porque é onde chega o homem com o Espírito Santo, é para liberar bênção. Aleluia. É para resolver situações. É para tratar com problemas. E quando Deus leva Davi, um homem sem experiências humanas, para enfrentar um gigante, não era porque Deus não gostava de Davi e queria que Davi morresse, não. Era porque Deus sabia que ele era com Davi, porque ele que chama e ele que garante. Grande Deus. Ele sabia que Davi com ele era a maioria, você com Deus é a maioria. Ele sabia que Davi sem ele não era nada, mas com ele era capaz. E a gente vai ver um bocado do povo de Israel tudo inseguro, sabe por quê? Não creu que Deus era com o povo, porque em todo o tempo eles liam o Torá e viam os prodígios e sinais que Deus fez no Egito, que Deus fez em Meribá, que Deus fez com os amalequitas, mas eles não criam. A Bíblia diz que a primeira luta que Israel enfrentou quando saiu do Egito contra os amalequitas, estava Moisés intercedendo pelo povo. Mas a Bíblia diz que o braço de Moisés estava pesado, e quando Moisés baixava o braço, os amalequitas prevaleciam. Aí simboliza a união daqueles que querem se achegar para debaixo da obra de Deus, para dar a mão aos que estão fazendo. A Bíblia diz que Moisés não pediu, Arão e Ur colocou uma pedra debaixo, Moisés sentou de um lado Ur e do outro lado Arão, sustentando o braço de Moisés. Ali, braços levantados aos céus, simboliza Moisés em intercessão a Deus por Israel. E Ur e Arão estavam lá ajudando como alguém que queria. Ajude a interceder, ajude os que querem a jejuar, a consagrar, porque eu tenho falado isso aqui. Quando a igreja se une em um propósito de oração e consagração, Deus ouve do céu. Aleluia. Porque ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. E Davi pediu, a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Davi não orou e disse: Deus, tu quer que eu vá? Davi sabia que ele tinha presença. E se você tem a presença, é para você a situação. Deus, tu quer que eu vá? Deixa Deus me dar um sinal. Quem sabe todo mundo ali estava pedindo um sinal a Deus. Deixa Deus me dar um sinal. E Deus diz: nenhum sinal será dado. Igual os fariseus: mostra-nos um sinal. Jesus disse: nenhum sinal será dado, senão de Jonas. 3 dias no ventre da baleia. Se vocês tiverem discernimento, tiver o Espírito Santo, vocês vão entender que Jonas no ventre da baleia não foi um sinal que aconteceu por coincidência. É um sinal do Filho do Homem, 3 dias morto no seio da terra, no coração da terra. Como Jonas saiu de lá, o Filho do Homem vai sair. Se vocês entenderem o sinal, o Filho do Homem não vai ficar debaixo da terra. Grande Deus. Mas quando a gente olha a vida pelos olhos da carne, a gente não consegue ver o poder de Deus nas mínimas coisas. Eu falo com a minha esposa: filha, estamos vivendo uma geração tão exigente, minha irmã, aonde não enxerga o poder de Deus nas mínimas coisas. Gente, às vezes eu paro e fico analisando e digo: gente, não é normal um vento, algo que a gente não está vendo. Que material é o vento? Como foi criado o vento? Eu não sei como foi criado, mas o vento batendo numa árvore e a gente não vê força visível batendo e as árvores balançando. Gente, isso é poder de Deus. Aleluia, grande Deus. A gente chega no mar, a gente vê que alguém entra no mar, um barco, tantas
embarcações, o mar já afundou, e o mar vem naquela fúria, e Deus diz: é até aqui. É, Deus. Daqui você não passa, porque tudo tem um limite. Deus tem o controle de tudo. Aleluia. Agora estamos vivendo um tempo. Uma pessoa quando está com depressão, eu tenho falado muito, falo com a minha esposa: filha, a pessoa quando está com depressão é uma pessoa que só enxerga problema. Ela quer antecipar o futuro. Ela sofre hoje o que era para sofrer amanhã. É sofrer antecipadamente. Então, se uma pessoa que está com depressão, ela para reparar os detalhes que está à volta dela, veja o detalhe dessa cadeira, veja que nada é fácil, veja que nada é simples, falando de coisa que o homem criou, veja quanto trabalho deu para o produtor dessa cadeira fazer essa cadeira perfeita. Veja esse óculos, quanto trabalho deu. Você acha que foi assim? Haja óculos? Não, o homem teve um trabalho. Imagine a ciência de Deus, a ponto que lá em Jó 28, Jó se queixando de Deus, Deus disse a Jó: viste tu quando eu lancei os primeiros fundamentos da terra? Acaso pode tu me dizer, Jó, de que madre saiu o gelo? E os símbolos do zodíaco, e os olhos, sabe tu me dizer? Jó disse: falei sem entendimento. Ou seja, não seja mais um que não tem entendimento, que critica de tudo, questiona de tudo sobre a vida, vê a vida com amargura. Veja a vida pelo lado bom, veja com oportunidade boa Deus nos deu, sair do culto, sentar numa praça, ficar a noite toda se nós quisermos. Enxergue as coisas simples da vida e veja que Deus é conosco. E veja que muitas pessoas já não têm a liberdade que nós temos. E Davi disse: Deus é com ele. Se coloca de pé, irmãos. Grande é o Senhor. Então, falar do Evangelho é falar de convicções pessoais. Que se você abrir o coração com o Espírito Santo, a cada dia o Espírito Santo vai te levar a novas experiências. Porque a vontade do Espírito Santo é nos levar à plenitude. Plenitude quer dizer totalidade. A vontade do Espírito Santo é nos levar à totalidade. Mas tem crente que quer ficar no raso. Tem crente que diz assim: não, já senti um arrepio, já senti a presença, já estou satisfeito. Vai em busca de mais. E Davi era um homem que queria novas experiências. Davi era um homem que queria explorar a Deus, porque ele sabia que Deus era eterno. E ele dizia: eu quero mais, me leva a novas experiências. E você vê, Pedro é questionado como alguém que pecava, como alguém que negou, mas era o único que eu vejo se lançando para mais experiências com Deus. Era Pedro. Era o único que estava sempre provando: Jesus, se é tu, manda-me ir contigo. Quando Jesus aparece sobre o mar, todo mundo quer ter Pedro lá fazendo prova. Quando Jesus disse: eu vou morrer, Pedro disse: de modo nenhum eu deixarei. E está ele se lançando. Seja uma pessoa que toma iniciativa, e que Deus pode contar com você para a obra dele acontecer. Amém, igreja? Amém. Tome adiante essa palavra que eu tenho que fazer, cada dia melhorar diante do Senhor.